A espontaneidade. A improvisação. Improvisation. Amiga, sossega, então. Cadê o Tem que. Tá aqui, tá ficando velho já. E aí, comecei já. Tem que apresentar. Ai, gente, que viagem isso, né? Mas estamos aí pra isso. Quem não sabe, recentemente eu comecei a fazer uma faculdade de teatro e o rolê do teatro é tirar essa panca. Então, a gente vai fazer aqui uma resenha, um pouco do que a gente entendeu do primeiro texto de uma disciplina, que é do Luiz Davi, o que são os teatros. Eu tô com o Paulo aqui comigo. Olá. Eu tenho que falar mais uma coisa. Você não falar nada. Eu fiz um resumo, tipo parágrafo por parágrafo. E daí eu fui começando a entender que ele conta um resumo da história do teatro, tipo de, sei lá, 2000 anos pra cá, desde a época dos gregos, dos romanos, de uma formalização do que foi se transformando no teatro, de que eram... Eu tô misturando os textos. De que eram compensações para sua rotina, né? Você poder se expressar de uma forma diferente, estar se divertindo em algum outro lugar. Nesse lugar, você poder estar abrindo para essa outra realidade. E a princípio poderia ser em qualquer lugar. Numa cabana, na rua. Ele tenta explicar de uma maneira mais macro, né? Não tão específica. Como depois ele é mais específico quanto a teatro edifício, teatro em uma sala, teatro em diversos locais. Mas lugar físico, né? Sim, sim. Mas eu acho que essa primeira parte ele fez um negócio mais amplo, tentando conceituar, não sei. É meio que uma vibe assim. E ele traz depois um pouco sobre teatro ser a arte das rupturas. E isso torna difícil essa definição do que são os teatros. Porque acaba que a cada geração tem que romper com a anterior. Então o que era teatro ontem meio que não é... Ele questiona, né, se o teatro é imutável. Isso. Se é imutável. Achei bem interessante isso. Se eu não me engano, ele questiona também outras artes, outros tipos de arte. Que ele fala que essas artes se modificam durante o tempo, mas ele faz essa pergunta. Não lembro se é exatamente essa pergunta, mas ele pergunta assim, uma vibe dessa. O que mais? Ele traz essa questão, né, do local, do espaço físico, que era onde de ser uma construção onde você faz a encenação acontecer. E então de um lugar que era de rua para um edifício, e de um edifício hoje o movimento de sair desse lugar específico, né? Eu gostei também bastante do texto, porque ele questiona muito esse teatro, no teatro edifício, né? Se ele quer tirar esse teatro, colocando o teatro para ser em uma sala, ser em uma praça, em uma parada de ônibus. E não somente no ambiente urbano, mas também em ambientes como uma oca, que se fala? Oca. Aquela casa indígena. Uma loca. E eu curti isso, sabe? Dele dele descentralizar esse teatro, que é muito teatro Amazonas aqui em Manaus, sabe? Colocar para outros lugares. Curti. Mas eu fiquei refletindo nessa questão do... Desculpa se eu estiver postergando. Não, se estiver adiantando muito. Falar. Mas ele fala... Mais tarde ele fala bastante de performance. Uhum. Só que ele fala de performance de uma maneira mais viva, né? Que o encenador, o ator, qual é o intérprete? Qual é o intérprete que usa? Como alguém que está realmente vivo em cena, que é alguém que não precisa de
não necessariamente precisa de uma dramaturgia ou de um texto, de uma direção, mas ele vai ali e coloca cara a tapa, sabe? Fiquei pensando nisso. Quando que o teatro ele deixa de ser teatro para ser uma performance? Ele precisa ser espalhafatoso, ser muito mentiroso para ser teatro. Qual é a diferença entre a performance E a professora, a Vanessa, viveu falando nessa sexta-feira passada, né? Disse que tá sendo muito charlatão. Sim, sim. Só que isso aqui é o teatro, quando a gente pensa, a primeira coisa é tipo uma coisa meio tosca mesmo, meio charlatanismo, né? E daí uma coisa mais realista pra mim sempre foi num lugar mais performático, de estar sendo mais de você mesmo, né? Antes de fazer antes da faculdade eu fiz algumas oficinas de teatro, mas antes disso eu passei uns anos fazendo oficina de performance, e era com a galera de artes da UFAM. E na minha cabeça eu achava que era a mesma coisa. E eles explicavam a origem da arte, vem do movimento artístico de artes plásticas para um happening para performance. Tipo, você está criando arte ali com o público e não você está apresentando igual um teatro. Eu acho que essa é uma das coisas, assim, o quanto o público não é espectador, não é só espectador na performance. E quanto isso afeta o performer, né, na performance. Mas pra mim uma coisa que foi quando eu fiz esse resumo e deu a sacada do texto, foi essa pergunta, né, o que são os teatros, pensando que eu vim de um lugar que a yoga me levou para acro-yoga, para acrobacia, que me levou para me apresentar de alguma forma, né, tá num palco, mas pensando muito mais numa performance do que a gente quer dizer e interagir. E eu fiz essas oficinas de performance e era muito dizendo de dentro de mim, assim, tipo, é bem difícil, na verdade, né? E quando eu comecei o curso de teatro para universitário, eu fiquei nessa, nossa, a primeira aula do Madison, que foi história, ele falou alguma coisa do renascentista, né? Artaud. Do Artaud. Contrapondo o naturalismo no teatro, né? E da gente começou a fazer sentido porque que de repente a performance é essa meio que volta para um lugar que é mais informal, né? Pode ser na rua, pode ser na floresta, e mais próprio do artista do que de um roteiro. De um roteiro talvez um roteiro obrigatório, assim, né, para uma peça de teatro. Mas eu lembro do Antonin Artaud, quando a gente estava lendo aqueles livros para entrar na UEA, na verdade era só um livro, que uma hora ele falava sobre o que era também o teatro. E para ele o teatro era algo além do nosso plano, era uma realidade, você tinha que instigar o público, né, a pensar, a sair desse plano, e eu curti isso. Aí quando eu fui lá, estava lendo esse texto do Davi, aí fui pensando nessa questão do que é esse teatro quanto um provocador do público, ou provocador dos seus próprios atores, sabe? Ele termina esse texto dele colocando que o encenador é como se fosse um guru, que meio que convida a galera a estar saindo dessa fronteira do dia a dia. Que eu acho que é tipo isso que você falou mesmo, né? De levar para um lugar mágico, talvez. Um lugar novo. Eu tô misturando muito na minha cabeça o texto da disciplina de improvisação. Você já viu? É esse aqui. E ela fala muito isso, da improvisação ser o primeiro passo para todas as artes. Você só está improvisando, está testando, experimentando. Então as pessoas estavam na rua se manifestando contra a situação política da época e trazia uma forma cômica de tirar sarro desses políticos da época, lá na época dos gregos e dos romanos, talvez. E de repente você começa a sistematizar isso, escrever, nossa, dá pra fazer uma história tirando esse sarro. E daí foi formalizando na forma de teatro. E daí os atores mais atuais do último século, os russos pelo menos, eles usam essa improvisação como ferramenta para criar conteúdo para o teatro. E você trazer isso de você. Seja emoção, seja através de emoção ou através de atividades físicas, né? Ações físicas. E
encontra com essa performance de novo. De ser um lugar onde você está improvisando com o público, né? E de ser essas diferentes linguagens todas. Mas você também fica pensando onde é que entra o clown, né, nessa parte. Se ele é mais performático ou se ele é mais teatral. Porque ele traz uma proximidade com o público que o teatro ele não tem. Quer dizer, depende do teatro, né? Mas ele, como é cômico e ele leva ao extremo, porque ele tem que ser ridículo, o clown, então ele tem uma proximidade com o público de risada e de interação mesmo, em alguns números. De responder sem a risada do público, né? Sim. E é um feedback muito dinâmico. Então, mas ele não é tão vivo quanto ele já é falado da performance. Ele já não é tão pessoal. Então ele entra como performance porque ele tem esse envolvimento ou ele entra como teatro? Nossa, pra mim a palhaçaria é algo lugar, novo já. Não sei, porque pra mim a palhaçaria é um lugar muito foda de você pensar que é o seu mais ridículo que você tem que usar. Tipo, tudo que você tem mais vergonha é o que você vai ter que expor. Então é um trabalho incrível de você poder ter essa segurança de estar expondo essas coisas. E de como esse nosso medo, esse nosso ridículo é o que relaciona e é o que vai trazer a risada, né, das pessoas. De fato, disperse de dessas amarras que te tornam normal. Normal agora. Tem uma parte do texto, só que é o texto da interpretação da minha parte lá, que ele comenta do José Celso lá de São Paulo. Como um dos grandes desse último século, grandes brasileiros, que coloca assim que teatro é um trabalho de liberação individual, que a representação teatral, a liberação individual permite a representação teatral de algo mais informal e espontâneo. E por ser informal e ser espontâneo, vai trazer a força social e psicológica do trabalho. Tipo, é inerente à relação, né? É bem louco, assim. Eu comecei a ver alguma coisa do trabalho do José Celso no Teatro Oficina, que é assim, é um corredorzão e as pessoas estão ali do lado dos atores, e você, é tipo aqui no ateliê que você sente a pessoa respirando, assim, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha sentido antes de vir pro Ateliê 23. E é incrível, tipo relaciona muitos gatilhos. Sim. É muito massa. E é muito diferente, assim, de musical. No teatro, como que eles falam? Teatro italiano clássico. Palco. O palco italiano, Eu acho que a gente tá no tempo. Quer falar mais alguma coisa do que você entendeu? Nossa, mas eu fiquei muito nessa brisa do teatro quanto encenador, intérprete, porque o que é esse teatro, sabe, de indagar e ter um público e ter uma pessoa ali na frente no palco. Só que em muitos momentos acontece isso, como, sei lá, uma aula, onde tem um público, tem uma pessoa ali na frente explicando e indagando, provocando esse público. Então, por que uma aula não seria um teatro? Por que uma venda de algo não seria um teatro, sabe? Aonde é que a gente nomeia esse teatro, sabe? Desculpa, só reflexão aí. Eu lembro que teve uma oficina de teatro que eu participei que eu falei isso. Nos últimos 4 anos eu tô dando aula de yoga e eu acho que eu construí uma persona zen e que funciona, tô aqui pagando minhas contas e fazendo, né, um trabalho legal, tipo, que as pessoas se sentem bem também, né? Não é só dinheiro pelo dinheiro. E de repente eu percebo que tem outros sentimentos que enquanto professor de yoga não cabem. Uma persona zen e que hoje eu tenho a necessidade de explorar outras formas de me expressar além desse zen. Uma pessoa boazinha, tranquila. Porque todos os sentimentos estão aqui também e eu preciso expressar de alguma forma. Sim. Sem precisar matar ninguém. Assim. E onde é que
diferencia, né? Onde é que se desvincula esses dois graus? Professor e professor. E Léo normal. E acadêmico de teatro. Então. E daí essa questão, né, mesmo também, dos personagens, que as pessoas falam que tem muito delas mesmas, e da performance, ser mais ainda, né, tipo, ela mesma. Acho que é isso, gente. E dá pra mandar esse texto também pra professora Vanessa, né, porque falou. Já serve da apresentação pra outra disciplina também. Já citou, então, desculpa, Davi, a gente citar outros textos além do seu. Citei Antoninho à toa, que ele nem falou sobre Antoninho. A gente é muito erudita. Ok. Quer finalizar? Segue o Paulo, Duarte Paulo. O Léo vai colocar em algum local aqui na tela ou embaixo na descrição meu Instagram. Segue a gente, eu sou o Léo, ela só come mato. E esse é o espaço da Kuma Yoga. A gente agradece a escola que está nos recebendo. Que é tua. E é isso. É isso. Tchau, gente. E Davi. Arrasou. Ai, amiga. Então tu vai ajudar aula agora.